como foi que você teve essa ideia de falar, cara, opa, eu preciso humanizar para que eu faça esse cliente retornar para o meu cliente como um cliente, não como um cara que pagou e não quer ver nunca mais aquele cara lá. Uhum. Você sabe que quando, quando eu trabalhei nas assessorias de cobrança, mesmo sendo de planejamento, eu sempre tive muita curiosidade com diversos tipos de assuntos, né? Não só dentro das assessorias, mas para a vida como um todo, né? Eu sou curioso com uma série de coisas que nem sempre fazem parte do meu dia a dia, mas eu vou lá, entendo um pouco sobre o assunto, se faz sentido o mergulho, se não faz, eu sei como funciona, ao menos tenho no meu radar ali que existe aquilo, né? E quando eu trabalhava nas assessorias, na vertical de planejamento, eu sempre tive o cuidado de ouvir ligações, né? Ah, mas ali era muito mais a praia da área de qualidade, para poder dar feedback para os operadores, etc. Mas o meu objetivo, ele ia além dessa busca para o feedback, né? O meu objetivo, ele eram dois, na verdade. Primeiro, entender como o humano do lado da assessoria lidava com as situações, né? Mas não no sentido do script, mas no sentido de ouvir o cliente, né? Por vezes a pessoa está ali no automático, com um foco tão grande, centrado em converter a negociação, em fechar o negócio, que ele simplesmente não ouve o cliente. O cliente está dizendo ali informações importantes, né? E aquilo se perde. E se perde por alguns motivos. Primeiro, porque a pessoa não foi treinada para aquilo, ela não foi orientada para aquilo. Outro elemento, o CRM ele não é preparado para absorver aquela informação. Então, se de repente o cliente falou algo que é muito relevante, não existe uma forma de você tabular isso no CRM, porque não é esperado, né? O máximo que você tem lá é um campo texto, um campo livre, onde a pessoa vai digitar, mas aí, cara, um emaranhado de textos, né? Como é que você Sim, tabula isso? não consegue. Surreal. É, e, e quando eu fazia essa escuta mais ativa, eu queria entender do lado do cliente quais eram as dores que ele colocava e do lado do agente ali, quais eram as dificuldades que estavam ocultas na fala dele, né? E isso dava alguns insights ali, falar, cara, e se a gente abordar o cliente desse jeito, se a gente tentar aquilo, se a gente oferecer tal coisa, isso ainda dentro do universo do planejamento, com um viés mais digital, aí usando canais na época, né, que eram de SMS, tinha carta, depois vieram os agentes virtuais, assim por diante. Quando você vem para o mundo digital, você não tem esse áudio, né? Então, a captura do sentimento que é expresso por intermédio da voz, você perde essa informação que ela tem um valor absurdo, né? E você começa a ler comportamentos por intermédio de outros indicadores. Então, por exemplo, o cliente ele recebe uma ação, por exemplo, de e-mail, e ele clica lá no seu e-mail, depois ele vai lá, ele abre o seu e-mail, depois ele vai lá e clica no botão para levar até o portal, por exemplo. Ok, ele fez esse ritual, chegou lá no portal, existe uma camada de autenticação, então ele foi lá e se autenticou. Super importante, porque ali ele já me deu algumas informações que são muito valiosas. Muito valioso. Primeiro, que o cadastro é um cadastro bom, né? Segundo, é um cadastro que tem aderência para aquele cliente, porque ele não ignorou, ele leu, tanto leu que ele foi lá no botão e clicou, né? Terceiro, esse é um horário que, de certa forma, o cliente tem alguma disponibilidade para tratar do tema, tá? Essa é uma informação super relevante. Depois ele vai lá, autentica. Quando ele autentica, ele me passa algumas informações, né? Então, ele me concedeu alguns dados que são super quentes. E quando ele visualiza a oferta e ele está dentro do ambiente do portal, aí você começa a acompanhar esse cliente com outro olhar, né? Então você começa a entender por que o cliente foi na opção à vista, não simulou um parcelado, ou por que o cliente foi no parcelado e não fechou negócio. O cliente clicou nas opções de data de vencimento, não clicou. Então esse tipo de conteúdo ele é extremamente rico e ele vai deixando uma trilha para você. Quando esse cliente passa por essa jornada duas ou três vezes, você começa a partir dali entender alguns comportamentos, né? E esses comportamentos, ele te mostra que talvez se você entrar com uma abordagem diferente, com uma proposta diferente, você entrar com uma dinâmica diferente com esse cliente, isso pode ser decisivo para ele fechar o negócio, né?